Igreja do Senhor Jesus, boa noite a todos. Espero em Deus que Deus tenha te dado não só uma tarde abençoada, mas que você tenha tido uma semana extremamente abençoada. Obrigado, meu irmão. Chama ele, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmos 19. Minimamente uma vez mês eu lembro desses salmos, quando a lua está bem estrelada. É o primeiro salmos que vem à minha mente, é este. Eu quero convidar você a prestar atenção no que diz o versículo de número 7, mas nós vamos nos ater apenas parte, ou em parte desse versículo. Salmos 19, versículo 7 diz, me ajudem? A lei do Senhor é perfeita e restaurará. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém. Nós vamos ficar apenas uma parte desse versículo, que diz, a lei do Senhor, ou a palavra do Senhor, é perfeita. Aí a parte B diz, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Meus queridos irmãos, hoje pela manhã, assim que eu acordei, você faz o seu exercício diário, rotineiro, eu liguei a TV um pouquinho. E na Band News estava numa roda de conversa e ali estava um filósofo, mais uma pessoa, e eu não sei quem é que estava lá. Só sei que a roda da conversa girava em torno da filosofia. E eles falavam a respeito da felicidade do povo brasileiro. Não sei se você viu isso aí. Mas uma frase foi dita ali e me marcou, e eu fiz questão de escrevê-la. Eu pedi a caneta da irmã Zilda ali para pegar a colinha do irmão Zilda para escrevê-la. E a frase que eu achei muito interessante é que a vida é vivida no mundo e com os outros. Repetindo, a vida é vivida no mundo e com os outros. E no avanço daquela conversa, ele tocou em outro tema muito peculiar: alegria. Porque no entorno do mundo, pelo menos o que nós ouvimos é que o povo brasileiro é feliz e alegre. Mas quando ele trata do tema alegria, ele a qualifica como sendo um afeto. E ele disse que a alegria é um afeto que a filosofia adora trabalhar. E ele descobre algumas coisas ali e pontua que eu achei muito importante. Mas por que eu estou trazendo esta reportagem que foi muito pertinente para a nossa conversação nesta noite? Primeiro, meu nobre irmão e minha nobre irmã, nesta vida,
Você realmente precisa de quê? Qual de fato é a sua maior necessidade para que você tenha uma vida feliz aqui na terra? Seria riqueza, estudos, uma família tida por perfeita, não ter problema todos os dias? Muitas ou todas essas coisas são necessárias e Deus as utiliza para abençoar-nos. Mas existe outra coisa que é fundamental, que Deus quer nos dar, e que sem ela, irmãos, tudo que nós temos, ou tudo que nós viermos a adquirir, não terá valor nenhum sem ela. O que seria? Nós acabamos de ler. Sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, irmãos, para lidar da forma correta com as coisas que nós temos. E não só para lidarmos com as coisas que nós temos, nós precisamos também de ter sabedoria para viver uma vida abençoada e que certamente então agora irá agradar aos olhos de Deus. Deus tem prazer em abençoar-nos com essa sabedoria. E Ele faz isso sempre, meus amados irmãos, por meio da sua palavra. Se você prestar atenção, você vai descobrir que a mesma palavra de Deus que restaura a alma, que traz conversão para o ser humano, que traz perdão e refrigério para o coração e alma do homem, é a mesma palavra que você leu aqui, que dá sabedoria aos simples. Davi acrescenta mais esse benefício da palavra de Deus na nossa vida. Portanto, na nossa vida como cristãos, meus queridos, não nos basta a conversão, não nos basta o consolo que a palavra de Deus nos dá. Nós precisamos também aprender a vontade do Senhor e praticar essa vontade. Crescer então na graça e no conhecimento de Cristo é necessário para todos aqueles que buscam, ensejam, aprender a servi-lo fielmente. Davi, aqui ele nos ensina tudo isso, nesse versículo, na parte B. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. De onde vem a verdadeira sabedoria, meus irmãos? De onde vem a sabedoria de que tanto necessitamos para poder viver? Dos grandes filósofos? Dos livros de autoajuda? Da modernidade psicológica? Vem dos astros, dos horóscopos? Tem o celular, alguém digitando aí. Meus irmãos, não está na hora disso não, por favor. Palavra de Deus, concentre-se. De onde vem a verdadeira sabedoria, irmãos?
nos dá a resposta. A verdadeira sabedoria vem dos altos. Sabedoria para viver, sabedoria para servir, ela vem dos altos. Prova disso? Provérbios 2, verso 6 também. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Não é à toa então que o nosso irmão Tiago, ele nos desafia. O nosso irmão Tiago, ele nos cutuca, ele nos provoca que nós somos necessitados então a orarmos a Deus, pedindo de fato que Ele nos dê dessa sabedoria, e também Ele instiga que nós busquemos essa sabedoria em Deus. E o mais maravilhoso disso, irmãos, aqui no verso 5 do capítulo 1, ele fala que Deus não nega isso. Ele dá voluntariamente a todos os que o pedem. Mas observe que, assim como Tiago, Salomão também, na leitura de Provérbios, ele nos ensina que a sabedoria de Deus, ela não vem nas nossas mãos de graça. Ela não cai como neve no tempo certo onde tem neve. A Bíblia, então, ela nos chama não só a orarmos com fé, mas também buscarmos intensamente essa sabedoria. Provérbios capítulo 2, você lê do verso 1 até o verso 5, você vai descobrir isso. Mas pastor, buscar sabedoria. Se é assim, qual a fonte segura dela? Cito novamente Provérbios capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4, ele te responde: na palavra de Deus que está diante de nós, escrita e nos dada, ela também existe para obtermos o ensino do bom proceder e para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom senso. Essa fonte de sabedoria que vem de Deus é confiável, é portanto apta para nos ensinar o bom caminho. É por isso que Davi, nesse texto lido, ele diz que o testemunho do Senhor é fiel. Presta atenção nisso. O testemunho do Senhor é fiel. O termo testemunho aqui, irmãos, aponta-nos exatamente a verdade que Deus testifica de si na palavra dele. É do que ele fala sobre ele na palavra dele. É do que a palavra dele revela sobre o seu caráter, sobre a sua vontade. A Bíblia, então, no seu conteúdo total, ela nos traz a auto-revelação de Deus, o testemunho pessoal de quem Ele é, do que Ele fez pelo seu povo e do que Ele pede também de nós, o seu povo. Desse modo, Ele é o Senhor que salva o seu povo, é o Deus que instrui o seu povo, é Ele que conduz o seu povo pelo caminho que deve andar. É a palavra. Quando Davi afirma que o testemunho do Senhor é fiel, Davi está nos dizendo que a palavra de Deus é confiável. A palavra dele é confiável e digna de crédito da nossa parte.
Você vê isso lá no Salmo 119, por exemplo, no verso 138, ele vai falar isso para nós. No verso 142, ele vai reforçar a fala dele. Portanto, irmãos, temos na Bíblia a fonte segura, a fonte confiável da verdadeira sabedoria. E nesse testemunho seguro do Senhor, irmãos, é exatamente nele que nós encontramos a verdadeira sabedoria. Que bênção é a palavra de Deus para nós. Que bênção. Que maravilha, meus irmãos. Pois se você observar nesse mundo, por exemplo, cheio de incertezas, cheio de misturas, cheio de violência, cheio de mentiras, cheio de falsidade, cheio de incógnitas, nós temos essa bênção. Nós temos esse privilégio da palavra que é verdade, da palavra que nos instrui a verdade, da palavra que não nos deixa na mentira, da palavra que não nos ilude, da palavra que não nos engana. Daí a necessidade de eu e você debruçar todos os dias essa palavra. No capítulo 5 do Evangelho de João, no verso 39, ele fala da nossa necessidade de apreciarmos a palavra. Ele diz: examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E aqui ele fala aqui de novo, parecido com Davi: e são elas mesmas que testificam de mim. Assim ele fala. A sabedoria do mundo, irmãos, é demoníaca. A sabedoria do mundo é cheia de inveja, confusão e toda sorte de coisas ruins. Quem acha e deseja viver segundo a sabedoria deste mundo, escreva, está arruinando a sua vida, porque ela não é confiável. Ela pode até te trazer, até certo ponto, algumas benesses, mas não te será problema. Portanto, meus irmãos, nesse mundo cheio de coisas em que nós não devemos confiar, incluindo conselhos de ímpios, você está de posse de algo que é confiável, a palavra que emana das sagradas Escrituras e é apta para dar sabedoria a mim e a você. Portanto, a pergunta é: você tem buscado? Você tem voltado para o Senhor em oração e estudo da sua palavra? Você tem se submetido aos bons e sábios conselhos que vêm do Senhor por meio da pregação da palavra? O que você tem buscado na igreja? A sabedoria que vem do alto, a glória de Deus, ou seus próprios interesses? Novamente lembrando do que está em Provérbios, no capítulo 2, ele fala algo muito importante no verso 10. Mas ao final, a nós é dito: busque a sabedoria que vem do Senhor na oração e no estudo da sua palavra, e ela entrará no teu coração e será agradável para a sua alma. Davi, irmãos, experimentou esse benefício. Davi experimentou a sabedoria que Deus dá. Por um motivo: ele buscou na forma certa.
em Deus e na palavra dele. É por isso que a Bíblia fala de Davi e atribui a ele algumas características muito peculiares. Por exemplo, a Bíblia fala de Davi como sendo, ou como alguém que foi um rei sábio. Porque meditava na palavra de Deus e orava continuamente a Deus, pedindo entendimento e sabedoria. Salmo 119, verso 127, e você vê isso lá no verso 34, no verso 125, de modo que a conclusão é, irmãos, que bênção é a sabedoria que vem de Deus. Porque ela de fato vai nos tornar mais sábios, mais prudentes. A palavra de Deus é tudo o que eu e você precisamos, não agora só para restaurar completamente a nossa alma, mas também para nos fazer pessoas mais sábias. Pessoas que sejam mais hábeis e sejam capacitadas para andar fielmente nos caminhos do Senhor. Deus é a fonte de toda a sabedoria e Ele a faz chegar até nós pelo testemunho da sua palavra. É por isso que Davi está dizendo: o testemunho do Senhor é fiel. Mas que sabedoria é essa de que Davi está falando aqui, irmãos? Qual então seria os benefícios que Deus nos dá mediante a sua palavra? Para nós entendermos o que Davi está a nos ensinar aqui, nós temos que entender e atentar para o significado da palavra sabedoria. Sabedoria na Bíblia, irmãos, é mais do que simplesmente ter muito conhecimento na cabeça. Sabedoria, à luz das Escrituras, é mais do que você ter inúmeros diplomas. É mais do que você ter um PhD no seu currículo. Sabedoria, segundo a Bíblia, tem a ver com a habilidade que Deus dá a você de viver uma vida santa em todas as áreas. Isso é sabedoria, segundo a Bíblia. O sábio na Bíblia, então, não é primeiramente uma pessoa que tem um intelecto invejável, mas é aquele que teme e ama ao Senhor e guarda os mandamentos dele. Aquele que é sábio segundo as Escrituras é aquele que aplica o conhecimento que tem da palavra de Deus no seu modo de vivendo. É ele que coloca as verdades da palavra dele em prática. Esse é sábio. Provérbios 1, verso 3, verso 7, Tiago 3, capítulo 3, verso 13. De modo que sabedoria, portanto, ela está associada à conduta nossa como cristão. A sabedoria, então, nos exigida está atrelada ao aplicar desse conhecimento da palavra nas diversas áreas da nossa vida. Porque o conhecimento sem aplicação do mesmo não é bom. A sabedoria que vem de Deus não é mera teoria. É claro, meus irmãos, que nós temos de estudar e conhecer as doutrinas da palavra de Deus. É claro, é óbvio. Isso é um ponto pacífico entre nós. Mas o que eu estou falando aqui é que nós devemos apreciar a palavra, remoer a palavra, reter a palavra, memorizar a palavra, para que entendamos e que a mesma, então agora possa iluminar a nossa mente, iluminar os olhos,
para que nós conheçamos a verdade do Senhor. Olha para o verso 8, por exemplo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por que a Bíblia fala assim, irmãos? Por qual motivo? Porque se tal conhecimento não vier acompanhado da obediência, o que você adquiriu não foi conhecimento verdadeiro. Você apenas alimentou seu intelecto. Você apenas alimentou o seu ensejo de saber. E isso não satisfaz o propósito de Deus. Desse modo, a questão é: do que adianta conhecer a Bíblia profundamente e não ser sábio? Do que adianta conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você não está disposto a andar em obediência e temor ao Senhor? Do que adianta? Você quer saber se é sábio conforme a palavra de Deus? Você quer saber se você é sábio ou está sendo sábio de acordo com as Escrituras Sagradas? Examine o seu procedimento. Examine as suas ações. Preste atenção no seu comportamento, em como você anda, em como você veste, em como você fala, em como você negocia, em como você convive com o vizinho, em como você conta o patrão, em como você como marido, esposa ou filho. Preste atenção. Examine o seu proceder e desse modo você vai descobrir se você está sendo sábio conforme a palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus nos dá sabedoria. Ela guia o passo ou os passos do homem. Ela alinha e leva o homem aos caminhos perfeitos. Lá em Provérbios você já leu que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Já cantávamos isso na nossa mocidade, os mais velhos aí. É preciso que Deus, do começo ao fim, faça parte da sua história. Tiago, ele nos ensina, meus amados irmãos, que a sabedoria que vem do alto, ela se manifesta nos nossos relacionamentos. Ela se manifesta nos nossos relacionamentos e o resultado vai ser a promoção da paz, o amor, a misericórdia, a justiça para com o nosso próximo. Tiago capítulo 3, versos 17 e 18. Como está o grau dos seus relacionamentos? O problema, portanto, meus amados irmãos, não está na falta de instruções sábias que o Senhor nos oferece. O problema está na dureza do nosso coração, na rebeldia e negligência nossa em atentar para os seus preceitos. Quando nós aprendemos, por exemplo, algumas frases que você vê o salmista nos ensinar, frases do tipo: quanto amo as tuas leis, Senhor. Os teus preceitos são retos.
tua palavra é vida. Quando nós aprendermos a olhar para a palavra com esse modo, certamente, irmãos, nós vamos concluir que nós temos falhados em alguma área. É possível que nós estamos agindo ou estejamos agindo como insensatos. A essa altura, a questão é: o que fazer depois? A palavra nos ensina. O que fazer então? Provérbios 28 nos ensina algo muito claro, oportuno e necessário. No verso 13, ele diz: aquele, alguém lembra? Vou te dar a chance dessa colinha aí, Provérbios 28, 13. Pode ler. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aí está o segredo. Se você continuar no mesmo estilo de vida, sem ser tratado pela palavra de Deus, você corre o risco de permanecer sendo um eterno pequeneu na fé. Mas se você fizer o que a parte B do versículo diz, você será feliz. Aquele que confessa e chuta para longe terá da parte de Deus plena misericórdia, e da parte daqueles que convivem de você clemência, e agora sim você vai poder dar em novidade de vida. Então o segredo, irmãos, é que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, conforme a sabedoria dele. Porque a mesma Bíblia que fala-nos dessa necessidade nossa, ela fala para nós que o Senhor é rico em nos perdoar. Ela fala que o Senhor tem prazer em restaurar pecadores como eu e você. E o mais importante também é que Ele é generoso para dar-nos liberalmente aquilo que nós temos necessidade. Davi não está aqui, irmãos, se referindo a uma classe de pessoas, quando ele fala que ele dá sabedoria para os simples. Não. Mas Davi está falando e apontando para uma fraqueza que é comum a todos nós, que é ser simples. Uma fraqueza que não pode ser superada pelos nossos esforços de própria força. E é agora que ele diz que nós precisamos nos voltar para Deus, porque somente Ele pode reparar isso em nós. Só Ele pode. Salmos lido nesta noite, no ato da nossa confissão, logo depois, o mesmo Davi faz um pedido para Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Davi, quando está falando ali, aquele versículo fala tantas verdades, e ele está dizendo ali: Senhor, eu não sou servo bom o suficiente. Eu não sou aquele que eu penso que de fato eu sou na maioria das vezes. Portanto, naturalmente eu não consigo agradar ao Senhor. É impossível que eu satisfaça a vontade do Senhor. Portanto, Deus, cria isso em mim. Desenvolva isso em mim. Senhor, me dê a habilidade para que eu cultive as virtudes do Senhor e da sua palavra. Eu não posso fazer isso de mim mesmo. Eu não tenho. É por isso que eu tenho que pedir isso para o meu Deus. Eu tenho que me prostrar diante de Deus, reconhecer que nada sou sem Ele.
que sou um eterno miserável sem a graça dele. É a necessidade que nós temos de nos recorrer a ele todas as manhãs no começar do dia e pedi-lo que nos sustente até o fechar dos nossos olhos à noite. E na certeza de que enquanto dormimos, ele vela pelo nosso sono. E a própria Bíblia diz que até lá ele nos ensina. Somos dependentes de Deus. Carecemos de Deus. Simples aqui, irmãos. Literalmente, essa palavra aponta para pessoas que têm uma mente aberta. Nesse primeiro momento, alguém que tem uma mente aberta e que demonstra um certo grau de ingenuidade, chega ao ponto de aproximar muito de alguém tolo, e que deixa tudo entrar na cabeça e deixa tudo escoar até o coração. Alguém que não tem discernimento. A ideia aqui primária é essa. É alguém sem maturidade, sem capacidade de julgar as coisas para evitar aquilo que é mal e não tem capacidade também de reter o que é bom. Ou seja, é alguém que tem uma mente escancarada para tudo. É por isso que lá em Provérbios, irmãos, quando ele fala do simples, lá diz que o simples é alguém tolo, o simples é alguém estúpido, o simples é alguém insensato, alguém sem filtro. O que não quer dizer que é alguém que esteja incapaz de pensar para satisfazer algumas coisas. Ele pode até ter inteligência, ele pode até ter um intelecto diferenciado, mas o problema é que ele não tem discernimento das coisas espirituais. Falta-lhe o temor de Deus, falta-lhe a sabedoria que vem do alto. E Paulo diz o motivo. Paulo diz que Satanás cegou o seu entendimento. É por isso que ele despreza a sabedoria que vem dos céus. É importante dizer que, embora o termo simples tenha um sentido negativo e que leva-nos a aproximar de alguém ingênuo e imaturo, a palavra simples também ela tem agora um sentido positivo. A palavra simples também ela nos leva positivamente para alguém que é maleável. A palavra simples nos leva para alguém que é ensinável, alguém que está em condições de aprender o que é bom e o mais importante, receber a sabedoria que vem de Deus. Uma mente aberta também para receber agora positivamente coisas boas. Se nós somos simples, irmãos, por natureza, ou seja, nós temos uma mente aberta, então Deus, em sua graça, Ele deseja enchê-la de sabedoria. Ele deseja inundar o nosso coração com a sua graça. Ele deseja colocar na nossa mente e coração o que Ele tem de melhor, para que nós vivamos nesse mundo difícil. Deus, o nosso Pai Celeste, irmãos, deseja que nós sejamos sábios. Portanto, Ele nos deu para isto o seu bem mais precioso, o seu único filho, o seu filho amado, para que pudesse nos salvar dos nossos pecados e consequentemente nos livrar das consequências das nossas insensatez. Em Cristo, que é a própria sabedoria encarnada,
Louvado seja o Senhor, irmãos, porque nele nós não encontramos apenas a bênção do perdão. Em Cristo, nós também temos conselhos sábios de como viver nesse mundo e ainda agradar ao Senhor. E assim, unidos a Ele pela fé, desfrutando da excelsa presença de Deus, por meio da sua palavra, nós deixamos de ser simples para sermos sábios. Aí, passemos então, irmãos, a nos esforçar, para que, como Paulo cita lá aos irmãos de Filipenses, tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. Tenham corações abertos para receber os bons conselhos e o mesmo fechado para as mentiras que o mundo tanto anda propagando por aí. Desse modo, se tem algo que todos nós realmente precisamos, irmãos, para viver, é a sabedoria. Como disse no início, a vida é vivida no mundo e com os outros. E nós precisamos de sabedoria dos céus para saber a viver nesse mundo, a relacionarmos com os outros, servindo ao Senhor, sempre andando em novidade de vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça grandemente para a glória do seu santo nome. Amém, meus irmãos?